Hoje, como nós anunciamos, nós vamos estar pregando sobre o segredo espiritual da felicidade de João Batista, respondendo a seguinte pergunta, né? Como pode um homem tão desprovido de tantas coisas poder declarar abertamente, publicamente, que ele é um homem completamente feliz? Você quer ter essa felicidade completa como tinha o João Batista? Gostaria? Então, vamos ler esse trecho do capítulo 3 do Evangelho de João, e depois nós vamos orar a Deus, e depois nós vamos pregar sobre esse personagem, João Batista, o seu próprio testemunho, ele diz: a minha alegria, ela é completa. Vamos então, capítulo 3 do Evangelho de João. João, capítulo 3, versículo 22. Depois disto, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava com eles e batizava. Ora, João também batizava em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, ou seja, nesse momento, hoje, né, já essa minha alegria, ela está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos ver então como pode um homem tão desprovido de quase tudo na vida dizer que a sua alegria é completa. Versículo 29 do capítulo 3, é isso que ele declara: assim, pois, já essa minha alegria, ela é completa, ou ela está cumprida, como traz uma outra tradução. Como é que alguém que vive sozinho, que vive sem família, ele pode dizer uma coisa dessa? Uma pessoa que não tem esposo, uma pessoa que não tem filhos, uma pessoa que nem pai e nem mãe tem mais. Como é que pode uma pessoa sem o básico, né? O arroz, o feijão, o vestuário? Como é que pode uma pessoa dessa declarar que ela é completamente feliz? Como é que pode uma pessoa que não tem uma casa para morar, que não tem ali um gato, né, para puxar pela cauda, como é que uma pessoa dessa pode declarar que ela é completamente feliz? Como é que pode uma pessoa que nunca foi numa festa, nunca foi numa brincadeira, nunca foi no cinema, nunca foi no shopping, nunca foi no McDonald's, nem no Telepizza ele podia ir, como é que pode uma pessoa dessa dizer: eu sou completamente feliz? Sem um veículo, sem nada. Ele não tinha um cavalo, ele não tinha um jumento, ele não tinha um carro de boi que fosse. Como é que pode uma pessoa dessa dizer e declarar: eu sou completamente feliz? Não tinha nenhum bem de entretenimento, ele não tinha um tablet, ele não tinha um notebook, ele não tinha um celular, ele não tinha uma TV, nem sequer um radinho de pilha ele tinha, mas ele está nos dizendo aqui, irmãos: eu sou um homem completamente feliz. João declara ao mundo que ele é um homem feliz. É o que está dizendo. Vou ler novamente o capítulo 3, versículo 29 do Evangelho de João. Veja o testemunho que João, ele dá de si mesmo. No meio do versículo diz: o amigo do noivo que lhe assiste e que lhe ouve, alegra-se muito com a voz
do noivo. Assim, pois, já a minha alegria, ela está completa. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele é completamente feliz. O que o João Batista está dizendo aqui? Que ele tem tudo que ele precisa para ser o homem mais feliz do mundo. Não falta nada para ele ser completamente feliz, porque quem declara que é completamente feliz, é feliz por inteiro. E ele é esse personagem da Bíblia que diz: eu sou um homem inteiramente feliz. E quantas pessoas, meu querido irmão, pode declarar como João Batista, fazer essa declaração vivendo da mesma forma, nas mesmas condições que João Batista ele vivia. Infelizmente, eu digo isso e olhando as Escrituras, reparando no que é dito na palavra de Deus, a felicidade de muitas pessoas é como ensinou Bildade, lá no livro de Jó. É tão fraca, é efêmera, é passageira e é como uma teia de aranha. Ela se desfaz facilmente. A felicidade, a alegria de muitas pessoas acaba. Por quê? Por causa do alicerce. O alicerce onde está a sua felicidade. Muitas pessoas, elas não são felizes, completamente felizes, e às vezes estão o quê? Eles estão alicerçados num bem material, eles estão alicerçados num relacionamento amoroso, eles estão alicerçados no sucesso pessoal, e são coisas passageiras. Você ouve uma e outra pessoa falar, está lá num relacionamento amoroso com a namorada, ou mesmo que já foi até em casamento, acontece alguma coisa, não dá certo, e a pessoa diz, eu não sou mais feliz, já desisti da minha felicidade. Então a felicidade estava ali, em uma pessoa, num ser humano, é ali que estava a felicidade. As pessoas que com seus bens materiais, o seu dinheiro, ficam pensando naquele personagem mesquinho que é o Nabal. O Nabal, ele numa tarde, ele está num churrasco, numa festa, junto com seus funcionários, com os seus servos, estão ali todo comendo, bebendo, e ele bebe muito, ele bebe todas ali naquela noite, ele dorme embriagado. E quando ele acorda de manhã, ele descobre que a sua esposa pegou 5 ovelhas, vejam só, 5 ovelhas, e mandou lá para Davi, porque Davi vinha ao seu encontro para destruir toda a casa de Nabal, e Abigail sabiamente pega 5 ovelhas e manda lá para o rei Davi. Quando ele descobre que ele não tem mais aquelas 5 ovelhas, olha, quando você vê que um homem que tem 4.000 ovelhas, não é pouco não, é uma quantidade grande. Pegar 5 ovelhas no meio de 4.000 ovelhas é menos de 1%, é 0,1% de tudo que ele tinha, quando ele descobriu que um bem dele tinha sido levado. A Bíblia diz que o seu coração petrificou, ele teve um infarto e ele morreu. Veja só, você é feliz por causa dos seus bens materiais, das coisas que você possui? Cuidado, olha só onde está o alicerce da sua felicidade. O alicerce da sua felicidade é porque você está vivendo um bom momento na vida, o sucesso profissional, e esse é o motivo da sua felicidade? Ora. Se eu não sou um destaque, então eu não sou feliz. Mas quando eu sou o destaque, eu sou feliz. Aí você vai cair naquela do Amã, do mau Amã, que estava tão feliz porque foi colocado como o homem mais importante do reino, depois do rei Assuero. Que estava feliz porque a cada dia o seu posto, o seu cargo se elevava cada vez mais.
E aí então, num dia que ele teve que exaltar outra pessoa, que outra pessoa, inclusive uma pessoa que ele odiava, foi levado por ele próprio, pela cidade, exaltado no meio das pessoas, ele ficou com vergonha, ele ficou triste, o mundo acabou para ele. Por quê? Porque alguém estava ali melhor, com mais sucesso do que ele. Então, quando uma pessoa tem como alicerce outra coisa que não seja Cristo, com certeza a felicidade dessa pessoa, ela tem os dias contados. A alegria dessa pessoa é finita, tem prazo de validade. Por que essa felicidade não pode ser completa? Em relações amorosas, os homens, eles se decepcionam, as mulheres decepcionam, ou eles morrem, precisam partir, Deus leva. Então, se a felicidade está numa pessoa, vai se acabar. Se a felicidade são os bens materiais, se são o dinheiro, eles também acabam. Eles não podem comprar a felicidade. Vem uma adversidade, uma enfermidade, acontece alguma coisa, lá se vai a alegria dessa pessoa. A linha ascendente do sucesso, ela dura pouco tempo, e de repente o que vê é cair, é a descendência. A pessoa vai lá, está caindo, vai cair cada vez mais. Assim é a vida de todas as pessoas. Por isso, não faça do alicerce da sua alegria, da sua felicidade, as coisas deste mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz, não ameis este mundo e nem o que há neste mundo. João Batista, ele tinha todos os motivos do mundo para ser o homem mais infeliz. No cálculo humano, na matemática humana, quando você olha para a vida de João Batista, observando todos os detalhes da sua vida, com exceção da sua fé, você vai olhar como ser humano, como uma pessoa de carne e osso, e você vai dizer, como nós vamos anunciar aqui, ele tinha todos os motivos do mundo para ser o homem mais infeliz. Seus pais eram pessoas idosas, extremamente idosas quando ele nasceu. Então podemos dizer que ainda adolescente, no máximo um jovenzinho, ele já não tinha nem pai e ele não tinha mãe. Ele se tornou um ermitão, ele ficou sozinho no mundo. João Batista não tinha ninguém da sua família, ele não tinha irmãos, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele era sozinho neste mundo. Esse é o motivo que muitas pessoas se declaram infelizes, porque elas se consideram sozinhas neste mundo. Na maior parte da vida de João Batista, o seu lar foi o deserto. A palavra de Deus diz que assim, quando ele estava crescendo, logo o Espírito Santo o levou para o deserto, e ali ele só saiu dali quando ele foi chamado pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, para anunciar a vinda, a chegada do Messias. Então, a maior parte da vida de João Batista, o seu lar foi o quê? Foi um deserto. O teto da sua casa era o azul das estrelas. Todo ali estava, lá onde o céu das estrelas, a parede dele era verde, não tinha parede, era tudo marrom. Por quê? Para onde ele olhava, ele via deserto, montanhas e mais montanhas de deserto. Não teve alegria de dizer assim, eu moro aqui. Ele não tinha CEP, não tinha nada. Ele não tinha paz, ele não tinha um lar que ele pudesse dizer, essa aqui é a minha casa, pode mandar uma carta para mim. Não, ele não tinha nada disso. Ele foi um nazireu. Deus tinha para ele um plano cuja vida teria que ser regulada. Por isso ele não poderia participar daquelas festas, não poderia participar de nada de diversões, porque ele era um nazireu de Deus. Ele talvez cresceu vendo os meninos, os adolescentes e os jovens da sua idade, todo indo lá com alegria para alguns lugares, mas ele tinha que ficar ali retraído.
Ele podia olhar para os discípulos de Jesus, vendo-os comer e beber, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensina, mas ele não tinha esse privilégio, nunca teve esse privilégio, jamais. O que lhe restava, até a chamada de Deus, é ficar sozinho naquele deserto. Por não ter se casado, ele nunca constituiu uma família, nunca teve uma esposa, nunca teve uma namorada, nunca teve filhos. Por isso ele podia dizer: eu sou um homem infeliz, eu não tive uma casa para morar, os meus pais morreram cedo, tive que viver nesse deserto, não posso nem me divertir, sequer uma esposa eu tive. Ele podia dizer que era um homem infeliz. Ele podia olhar para aqueles discípulos de Jesus, vendo aqueles discípulos de Jesus. Olha, pelo menos 70 discípulos de Jesus fizeram milagres. Pelo menos 70 discípulos de Jesus, no tempo de Cristo, eles expulsaram demônios, fizeram maravilhas. Eles mesmos testemunharam com a boca, disseram: até os demônios se nos sujeitam, vindo alegremente do envio de Jesus, da comissão de Jesus. Mas João Batista nunca fez um milagre. Ele podia se ressentir disso. Me chamam de Elias, me tratam como Elias, me comparam como Elias, mas nem milagre eu faço. Elias mandava parar de chover e parava. Elias orava para que chovesse e chovia. Elias pedia para que Deus mandasse fogo e Deus mandava. Mas não João Batista. Ele podia pregar de fogo, ele podia falar muitas coisas, mas não é dito, meus queridos irmãos, que ao menos um milagre ele tivesse feito. Ele poderia se ressentir disso. Pessoas aí, que chegaram ontem, já faz um milagre, mas eu não faço. Ele podia dizer: eu sou infeliz por isso. Ele podia se sentir infeliz, porque os seus pais vinham de uma família sacerdotal, porque o seu pai foi um sumo sacerdote, e ele teve roubada dele, podemos dizer isso, será? Que ele não pôde ser um sumo sacerdote. Veja, a palavra de Deus diz que no tempo dele, quem eram sacerdotes eram Anás e Caifás. Está errado isso. Não podia ter dois sumos sacerdotes. É só um, mas eram sumos sacerdotes nomeados por Roma. Era uma coisa política, então não era uma coisa divina. Agora, o João Batista, e olha, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O João Batista, ele é o único personagem no Novo Testamento, além de seu pai, cujo pai, cuja mãe eram descendentes de Levi, descendentes de Araão, da família de Abias. Então ele é, depois do seu pai, o único com essas qualificações nomeadas na palavra de Deus para ser um sumo sacerdote, para ocupar o cargo de sumo sacerdote. Mas ele nunca foi. Pelo contrário, meus queridos irmãos, ele podia olhar para os seus primos, sacerdotes também, ali, os parentes de Anás, os parentes de Caifás, podia olhar para eles e ver o quê? Eles, como disse Jesus, com suas preciosas vestiduras, vestindo aqueles trajes de linho fino, com sininhos e romães pendurados para todo o canto da sua estola sacerdotal. Uma roupa que podia ser vista à distância como nós podemos dizer, pela pompa, pela pompa. Então a pessoa passando de longe, lá vem o sumo sacerdote, lá vem o sacerdote. De longe podia ver o que Jesus chamou de preciosas vestiduras. João não teve a regalia que seus primos teve para se vestir, muito menos a regalia da vivência, do dia a dia. Jesus disse: vocês querem ver uma pessoa bem vestida? Vá nos palácios, nos pátios reais, vá lá. Sabe por quê, meus irmãos?
porque os sacerdotes, eles estavam todos unidos, todos juntos com quem? Com os políticos da época, com o rei, com o governador, e eles então tinham trânsito livre, tinham seus próprios palácios. A casta sacerdotal na época de Jesus e João Batista era a mais rica, aquela mais bem apessoada. Por isso Jesus disse, olha, não, você vai procurar uma pessoa bem vestida assim, lá, sabe onde? Lá no palácio. Mas João nunca esteve nos palácios. João nunca andou naquelas ruas, lá todas limpinhas que passavam os sacerdotes na época dele. Não, né? Ele podia se ressentir disso, mas ele nunca se ressentiu. João Batista, ele realmente foi o sumo sacerdote. Podemos dizer que ele seria o último sumo sacerdote realmente levantado por Deus. João Batista é aquele sumo sacerdote que olha para Jesus e vê em Cristo o Cordeiro de Deus. Você lembra o que ele disse quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Levítico, no capítulo 16, no versículo 21 e no versículo 22. Você pode conferir na sua casa, aqui onde você está, né, com mais tempo, quando é ensinado que o Arão tinha que fazer, quando pegava aquele sacrifício, o bode, e transferia os pecados da nação sobre a cabeça do bode, e depois o bode carregava para longe aquelas iniquidades. A frase bíblica é assim: Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará iniquidade, todos os pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode ao deserto. Veja só, meus irmãos, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí tem uma imposição de mãos. João Batista impõe as mãos sobre Jesus. João Batista deita Jesus nas águas. As águas cobrem Cristo, o nosso Salvador, que ali era o Cordeiro de Deus, representando que aquele Cordeiro seria morto, sepultado e depois ressuscitaria. Mas é uma figura que aquele Cordeiro, ele levaria os pecados de todo o mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele carrega os pecados do mundo. Veja, João Batista foi o verdadeiro sumo sacerdote, mas ele não se vestia bem como os sacerdotes, ele não podia comer aquela comida boa dos sacerdotes. Pelo contrário, tinha que comer gafanhotos, mel silvestres, se vestir como? Com as estolas sacerdotais? Não, com vestes de camelo, com peles de camelo. É assim, se vestindo humildemente, comendo precariamente. Ele podia dizer: eu não posso dizer que sou feliz, porque olho para os meus primos sacerdotes, todos vivem bem. Repare, meu querido irmão, às vezes a vida de uma pessoa é essa, é olhar para a vida do outro e ficar comparando. Comparando o quê? O fulano tem uma boa família, tem um monte de filho, tem uma casa bonita, tem um bom emprego, passeia todo final de semana. Essa pessoa que é feliz, tem um carro lindo, maravilhoso, veja só. Essa pessoa está lá no meio das pessoas importantes, bem vestida, comendo bem todos os dias, indo para os melhores restaurantes. Essa pessoa que é feliz. Então, se fosse calcular humanamente, João Batista podia dizer: eu sou o homem mais infeliz do mundo, porque eu não tenho nada disso.
eu sou uma pessoa sozinha no mundo. Ele podia dizer, eu sou a pessoa mais infeliz deste mundo. Ele podia dizer. Qual é o segredo dessa completa felicidade, dessa declaração do versículo 29, quando João Batista diz, olha aqui, eu já sou completamente feliz, no final do versículo 29. Qual é o segredo dessa completa felicidade? Será porque ele, quando nasceu, foi anunciado pelo anjo ao seu pai? Foi por isso? Houve uma profecia em cima do seu nascimento? É por isso? Porque o seu pai cantou lá o hino Benedictus? É por isso? Não, não é por isso não. Olha, Sansão quando nasceu também, ele foi anunciado por um anjo, mas ele não foi feliz. Não é porque o anjo anunciou o nascimento que a pessoa vai ser feliz. Não, pelo contrário, Sansão viveu de uma forma infeliz. É porque João conhecia muitos trechos das Escrituras. Quando ele vai falar lá com os judeus, realmente ele cita profetas. Ele cita o profeta Isaías. Ele conhece profundamente as Escrituras. Mas o fato de uma pessoa conhecer passagens bíblicas, conhecer partes da Bíblia, não faz dele um homem feliz. Olha, os doutores da lei no tempo de Jesus, eles conheciam muitas partes das Escrituras e não eram felizes. Pelo contrário, carregavam muito ódio no seu coração. É porque ele era uma pessoa humilde. Será que não é isso não, pastor? Pelo jeito dele comer, pelo jeito dele vestir, onde ele morava? Não, não, não. Não por isso. Há muitos monges aí, não precisam nem ser monges cristãos, podem ser monges budistas. Eles vivem de formas precárias e são infelizes. Não são felizes. Não têm alegria. Eles são infelizes. Então é porque ele tinha muitos discípulos? Não, também não, de jeito nenhum. Geralmente, por esse motivo, as pessoas não se tornam mais felizes. Pelo contrário, se tornam soberbas, orgulhosas. Então, qual era o segredo da alegria de João Batista? O segredo do João Batista ser tão feliz é uma palavra só: Jesus. Jesus era a completa alegria de João Batista. O dia mais feliz de João Batista foi o dia em que Jesus apareceu no meio daquela multidão. Vamos imaginar a cena. Jesus, ele vindo por aquela estrada à beira do Rio Jordão, onde caminhavam dezenas, centenas de pessoas todos os dias. E por João Batista estar tão famoso, está no auge do seu ministério, centenas e mais centenas de pessoas vinham da Judéia, da Galiléia, da Samaria, de todos os confins ali da Palestina. Eles vinham para ser batizados, ou pelo menos para ouvir o profeta do deserto. E no meio daquela multidão surge uma pessoa. Ele vem sozinho, ele está sozinho. É o nosso Senhor Jesus. Olha, quando ele vem no meio da multidão, o capítulo de João nos leva a essa imaginação. João está conversando com pessoas, ali tem pessoas de todo tipo. João falando com aquelas pessoas, de repente aparece esse homem, vindo pela estrada, e João Batista então, ele faz o quê? Ele começa a gritar. Sabe por quê? Porque ele viu o que ninguém viu. João Batista viu o Salvador. João Batista viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu a obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele esperava por esse dia, e quando ele viu Jesus, as pessoas que estavam do lado de Jesus não sabiam, não imaginavam, mas Deus havia avisado João Batista. Mas quando ele viu que era Jesus, os gritos foram eufóricos. Você não imagine que ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, não. Nós imaginamos gritos eufóricos. Nós imaginamos a alegria. Eis o Cordeiro de Deus. Gente, olhem, olhem só. Olha quem está aqui. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim, com alegria, que ele gritou: pessoal, pessoal, o Messias está aqui, o Salvador está aqui, esse é aquele que eu disse que viria depois de mim, mas é maior do que eu, esse é aquele que eu disse que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, das suas alparcas. Esse é o Salvador. Imagine a alegria de João Batista. A contagiante alegria de João Batista fez com que, pelo menos naquele dia, 2 de seus discípulos seguissem a Jesus. Que as pessoas olhassem para Jesus, ouvissem esse testemunho de João Batista. O segredo da alegria de João Batista era Cristo, poder ver com seus olhos, ouvi-lo face a face, falar com o Salvador. O dia mais esperado da sua vida era o dia desse encontro, e houve esse encontro. Sabe qual foi o dia mais feliz de João Batista? O dia em que Jesus veio ao seu encontro. Olha só, que dia feliz! É o dia que nós encontramos Jesus. Que dia feliz! Você já teve esse dia feliz? Esse encontro com Jesus? Já teve? Se você teve, você sabe do que eu estou falando. Mas se você não teve, você precisa ter esse encontro com Cristo. Uma coisa nos chama a atenção. Sabe o que é? É que esse dia, que é considerado o dia mais feliz da vida de João Batista, por ironia, depois deste dia, a sua vida praticamente desabou. Foi a ruínas, olhando com os olhos da carne, foi a ruínas. Até esse dia, João Batista era o homem mais importante de Israel, mais importante da Palestina. Ninguém saía a caravanas para ver reis, ninguém saía a caravana para ver governadores, nem para ver sacerdotes, mas saíam a caravanas para ver João Batista. Multidões vinham ao seu encontro, pessoas comuns, trabalhadores, soldados, funcionários públicos, até o rei Herodes Antipas, sacerdotes, levitas, doutores da lei, todos vinham para ouvir o Batista falar, o Batista pregar, o Batista anunciar o batismo do arrependimento, e muitos foram batizados por ele. Mas com esse testemunho, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele disse: este é maior do que eu, quando ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, então com esse testemunho, muitos o abandonaram. A maioria, as pessoas foram embora. Seus discípulos foram atrás de Jesus, de personagem principal ali naquele lugar. Ele se tornou um simples coadjuvante, com as cortinas da sua vida sendo fechadas dia a dia. Ele perdeu a fama, ele perdeu o prestígio, e como eu disse, ele perdeu seus melhores discípulos, porque seus melhores discípulos se tornaram discípulos e depois apóstolos de Jesus. Meu amigo, meu irmão,
Nada pode ser mais massacrante, mais doído na vida de uma pessoa do que ele ser substituído, dele ser preterido, dele ser esquecido. Não tem coisa mais triste do que isso. Olhar e ver que agora tem um que é mais importante do que ele, que faz milagre, que atrai as pessoas estão correndo, indo atrás dele. As pessoas passavam em frente onde ele estava batizando e pregando, passavam reto como se ele não fosse nada nem ninguém, e iam onde estava a grande multidão. Eu quero que você olhe, que você medite comigo o momento que ele está vivendo, lendo aqui o capítulo 3 e versículo 22 e 23 do Evangelho de João. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ele estava ali, ele batizava. Jesus, ele foi para a Judéia e ele estava batizando. E sabe o que é uma coisa que impressiona? Ora, João também estava ali em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Não tinha sido preso ainda. Jesus estava à beira do Jordão batizando, não que ele batizava, mas os seus discípulos batizando. Poucos metros dali, João Batista estava também trabalhando, também batizando, mas você olhava, João Batista já não tinha ninguém junto com ele. As pessoas não iam mais para vê-lo e ouvi-lo. Todos queriam ver Jesus, ouvir Jesus, correr atrás de Jesus. Ele foi esquecido, ele foi deixado de lado, e ele viu e ele sentiu isso com os seus olhos. Ver as pessoas passando em frente ao lugar que ele estava batizando, passar reto e ignorá-lo. Tem pessoas que não suportam isso. Saul, só porque as meninas estavam cantando que Davi matou mais que ele, pronto, o mundo acabou para Saul. E agora, João Batista, acabou a sua felicidade? Porque você se viu abandonado? Porque você se viu preterido? E agora, João Batista, você já não tinha nada neste mundo. A única coisa que você tinha era os discípulos, era aquela multidão que o ouvia, e nem isso você tem mais. Sobrou-lhe apenas uns parcos discípulos. A alegria de João não acabou. Não acabou. E agora, João? As pessoas às vezes são às vezes não por maldade, mas as pessoas elas ferem com palavras. Olha o que acontece no texto. Os discípulos de João entraram numa disputa a respeito de batismo, purificação com um judeu. Teve uma disputa lá. A palavra de Deus diz isso lá no versículo 25. Houve então uma questão, uma disputa entre os discípulos de João e o judeu acerca da purificação. Então, os discípulos de João Batista dizendo, tem que ser mergulhado, tem que ser batizado, né? E lá o judeu falando, não, eu quero me purificar, eu vou na porta da minha casa, eu vou lá, eu abro lá uma talha lá e acabou, eu me lavo lá e pronto, acabou, né? Começou essa discussão. O certo é que talvez em determinado momento da discussão, aquele judeu, talvez sem argumento, ele pega em pedras e ele começa a tirar pedras. Não que ele jogou pedras, mas palavras, né? Palavras. Ele talvez podia olhar e dizer assim, que Batista que nada, né? Olha lá, o Nazareno está levando muito mais gente do que o seu mestre. O Nazareno está batizando muito mais. Ah, game over, João Batista, acabou, fim da linha para você, né? Poderia ter insultado os discípulos de João. João não é mais nada, João não é ninguém, ninguém nem vem ver o João. Aí os discípulos de João saem de perto daquele judeu
e vão reclamar, ressentidos com aquela palavra, eles vão reclamar com o seu mestre. E diz no versículo 26, e foram ter com João e disseram: mestre, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, todos vão com ele. Olha o que eles estão dizendo para João Batista, não por maldade. O que eles estão fazendo? Eles estão instigando os ciúmes no coração de João Batista. Sem querer, mas tentando fazer com que João Batista olhe para Jesus como aquele que roubou a sua multidão, que roubou os seus discípulos. Olha lá, aquele que estava contigo além do Jordão, ei-lo batizando. Que ele está batizando João Batista, ele está batizando o mestre, esse é o seu trabalho. Todos vão ter com ele, pronto, ele roubou todo mundo, todos estão indo com ele. A alegria de João Batista não acabou, não terminou, nem quando ele foi instigado aos ciúmes, ao ódio, pelos seus próprios discípulos. A alegria dele não acabou. E agora, João, sai dessa. Você vai tentar entrar numa disputa, tentar achar um lugar no coração das pessoas contra Jesus Cristo. Você vai dizer que foi traído, apunhalado. Você vai mudar a sua roupagem para ver se consegue atrair pessoas novamente. Vai tentar mais 15 minutos de sucesso, porque foi esquecido, porque foi deixado de lado. Meus queridos irmãos, foi nesse contexto de queda de popularidade, de abandono, que João Batista fez essa declaração dizendo: eu sou o homem mais feliz do mundo. Ele diz: o amigo do noivo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, a minha alegria está completa. A alegria de João era Jesus, a presença de Cristo na vida de João Batista enchia o seu ser de felicidade. Reflita comigo, meu querido irmão. Quantas pessoas na mesma condição de João Batista pode dizer o que ele disse? Que é a pessoa mais feliz deste mundo. Por quê? Porque Jesus encheu o seu ser. Você teria motivos para dizer que é feliz se lhe tirassem tudo? Eu quero lembrar de de um dos personagens mais fiéis a Deus que temos na Bíblia, que é o Jó. Ele perdeu tudo. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo. Ele foi incentivado a amaldiçoar a Deus. Ele não amaldiçoou a Deus. Mas ele não disse que era o homem mais feliz. Pelo contrário. Ele se lamentou no pó e na cinza. Ele pediu para morrer. Ele não disse que era o homem mais feliz. João Batista aqui está sem nada. Daqui ele vai para uma prisão que nunca mais ele vai sair. As cortinas da sua vida estão se fechando. E no momento mais crítico, quando ele foi atacado para ser realmente uma pessoa que vai dizer: me roubaram tudo. Ele diz: eu sou a pessoa mais feliz deste mundo, eu sou completamente feliz. Ele revela porque ele é feliz. Ele ouve o noivo, ele assiste o noivo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Primeiro, o primeiro motivo de ser completamente feliz é que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Esse é o primeiro dos motivos. Encontro com Jesus, um encontro com Deus. Nenhuma pessoa deste mundo será feliz, não será completamente feliz, se não tiver um encontro com Deus.
Por isso nós já dissemos e vamos repetir. Você já teve o seu encontro com Deus, com Cristo? Já entregou sua vida para Jesus? Esse é o primeiro motivo. Ele teve um encontro com Cristo. Segundo, porque ele viu seus discípulos e muitas pessoas que ele tinha batizado irem até Jesus. Isso deu muita alegria para ele, sabe por quê? Porque antes mesmo dele nascer, foi dito a respeito dele que ele ia fazer o quê? Que ia preparar um povo bem disposto para receber a Jesus Cristo. Então, quando ele viu discípulos dele, quando ele viu pessoas que ouviu a palavra de Deus através dele, quando ele viu muitos daqueles que o seguiam seguindo a Cristo, ele se sentiu realizado no seu trabalho. O seu trabalho neste mundo era preparar um povo bem disposto para seguir a Jesus? Era. Então, antes de morrer, ele viu que o seu trabalho não foi em vão. E isso dá muita alegria. Ele não tinha praticamente ninguém mais ao seu lado. Todas as pessoas estavam com Cristo. E isso fazia dele um homem muito, mas muito, muito feliz, completamente feliz. Porque todo o trabalho da sua vida foi para Cristo. E ele está vendo que as pessoas que ele pregou, que as pessoas que ele evangelizou, que as pessoas que ele ensinou a palavra de Deus, estão seguindo a Jesus. É tão bom quando alguém olha para você e diz: você lembra de mim? Às vezes você não lembra. A minha sogra estava muito doente, peguei aquele elevador ali no hospital da HC e coloquei ela lá, né, numa maca. Nós estávamos levando ela para fazer um exame e tinha um enfermeiro, né, que ele estava lá de máscara, tudo. Eu estava muito triste. Aí ele olhou para mim assim e disse: não fica triste não, pastor. Não fica triste não. Eu estranhei. Eu falei: quem é você? Ele tirou a máscara e eu não reconheci. Aí ele me disse: eu fui um aluno da escola bíblica dominical. Eu fui um aluno. O senhor ensinava a palavra de Deus lá no ônibus, junto com o irmão Rosalvo, etc. O senhor não vai lembrar de mim, mas eu nunca vou esquecer de vocês. Aquilo dá uma alegria para a gente, de saber que a palavra de Deus que foi anunciada valeu a pena. Agora eu estou falando de um caso, mas muitas vezes já aconteceu isso comigo, e você que prega a palavra de Deus, você sabe que aconteceu com você também, e aconteceu com o Batista, aconteceu com João Batista. As pessoas que ele estava vendo seguir Jesus, João, André, Pedro, Filipe, Bartolomeu, todos eles foram discípulos de João Batista. Então, primeiro, porque ele teve um encontro com Jesus. Segundo, porque ele viu que o trabalho dele não foi em vão. E terceiro, porque ele viu o nome de Jesus engrandecido. Lembra que aqui no capítulo 3 ele diz assim, lá no versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Ver a glória de Cristo era a sua maior satisfação. João seria a pessoa mais infeliz do mundo se os homens o idolatrassem, se os homens o exaltassem e deixassem Jesus de lado. Mas como ele foi deixado de lado, e Jesus foi exaltado, e Jesus foi glorificado, ele pode dizer: eu sou um homem feliz, porque eu vejo o nome do meu Salvador, do meu Senhor, glorificado. Meus irmãos, é triste quando a gente vê que o nome de um pastor, o nome de uma denominação é exaltado, é glorificado pelos homens. Sabe por quê? Porque a glória sempre tem que ser dada a Jesus Cristo. Então repare nesses três motivos. Ele teve um encontro com Jesus. Ele se viu realizado no seu trabalho por ver seus seguidores indo atrás de Jesus. Não eram mais seus seguidores, eram discípulos de Cristo. Ele se sentiu feliz, porque o nome de Jesus crescia mais e mais. E eu pergunto para você,
estamos terminando o nosso estudo. Qual é o segredo da sua felicidade? Vamos relembrar, né? O de João Batista é porque Jesus encheu completamente o seu ser. Ter Cristo é a maior felicidade. Sem Jesus, ninguém será feliz. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor. Eu quero terminar dando um testemunho. Nesta semana, na segunda-feira, eu fui visitar o irmão Félix. Fazia já mais de ano que eu não via o irmão Félix. Eu estive com o irmão Félix mais ou menos umas 3 horas e meia. Eu estava usando máscara, ele também, nós ficamos lá fora, conversamos por um longo tempo. Por alguns motivos nós ficamos distantes um do outro. Eu pregando a palavra de Deus aqui no Jardim Nacional, em Marília, e ele também em Marília pregando a palavra de Deus ali no Palmital, prolongamento Palmital, tem um monte de Palmital, né? Mas ele está ali naquela região, e ele está indo embora para Rio Preto, e eu não sei quando, eu não sabia mais quando eu iria vê-lo, então a oportunidade era ir lá me despedir do irmão Félix. E o assunto alegria, felicidade surgiu entre nós dois. Ele falou de como ele era feliz, de como ele era feliz com Jesus Cristo. Aí eu fui assim meio, será que eu peguei pesado? Será que eu fui assim meio radical, né? Mas eu fiz uma pergunta para ele que eu precisava fazer e que foi muito importante a resposta dele. O irmão Félix, quando ele entregou a vida dele para servir somente a Cristo, e quando ele veio para Ubirajara, ele foi abandonado da sua esposa. A sua esposa foi embora. Todos conhecem essa história. Com a graça de Deus, meus irmãos, hoje os dois estão juntos. Ela voltou. Depois de quase 50 anos, ela voltou. Ele tem 101 anos de idade. E ela já está para lá de 90. Eles estão juntos. Glória a Deus. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Meu querido irmão Félix, não responda se não quiser, mas quando ela foi embora, o senhor continuou feliz? Ele coçou a barba, como ele sempre faz, ficou lá. Ele disse, sim. Sim, pastor Gilberto, eu continuei feliz. Ele disse, eu continuei feliz. Eu perguntei por quê. O senhor tinha motivo para ser triste? Ele disse, não, porque eu tinha uma alegria maior. Quando nós temos uma alegria maior, então as coisas que são menores, elas não tiram a nossa felicidade. Olha que foi um baque para ele, mas ele continuou feliz. Ele disse, eu tinha uma alegria maior que é Jesus. E ele citou o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Ele disse, eu tenho alegria. Eu com 101 anos de idade, eu tenho alegria em Cristo Jesus. Eu me deleito ainda em Jesus. Citou um exemplo. Há algumas semanas eu perdi um anel. E eu fiquei muito triste, porque aquele anel de casamento, era muito importante para mim. E eu fiquei muito triste. E eu conversei com Deus e disse, Senhor, se for da tua vontade, me ajude a achar o anel. E o anel foi encontrado. Ele diz, eu fiquei muito feliz. Eu falei, porque o senhor encontrou o anel? Não. Não é por isso. Poderia não ser encontrado. Eu fiquei feliz porque Deus me ouve, porque Jesus está sempre comigo. Ele me conhece,
Ele sabe todos os meus anseios, todos os meus desejos. Ele enche o meu ser de alegria. Esse foi o testemunho desse homem centenário, 101 anos de idade. Jesus ainda é a sua completa alegria. Enche o seu ser. Venha para Jesus, meu amigo. Você que não tem Cristo, venha conhecer Jesus Cristo. Você, meu irmão, se alguma coisa tira sua felicidade, é porque você ainda não está alicerçado totalmente em Jesus. Quem tem Jesus é completamente feliz. Amém?